Fala, Pedráticos! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Pô de Pedra podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve e ficou mais politizado também. A gente está sempre aqui trazendo notícias dos bastidores da política, uma visão da política. E a gente tem um parceiro aqui, já é um sócio do programa, eu acho que é o campeão de episódios com a gente, o nosso querido deputado estadual, o Wellington Calegari. Tudo bem, Calegari? É isso aí, Brunão. Um prazer estar aqui no Pó de Pedra, esse programa maravilhoso que já transpôs as muralhas do ramo de pedra. É um patrimônio de Cachoeira, é um patrimônio do Espírito Santo e do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica feliz, cara, com as suas palavras e também com a percepção do público que está aí assistindo a gente. Se você está aí do outro lado da telinha, é porque você está acreditando nesse projeto, você gosta de estar aqui com a gente, ouvir esse cara bonito aí falar perto de você, nossos convidados que estão sempre aqui também de maneira elegante, sempre trazendo temas relevantes. Hoje a gente está com um tema da política aí que está batendo as portas. Por exemplo, nós estamos aí com muitos acontecimentos, né, a nível nacional. E o Calegari vai falar um pouco sobre a CPMI do INSS, que acabou de naufragar agora, está apresentando relatório hoje, mas ela ganharia mais um tempo de vida. Aí o ministro André Mendonça prorrogou, né, deu o comando lá para o Senado prorrogar, e aí a turma se reuniu lá, da turma do STF, se reuniu e brecou isso aí. Então vamos entender na visão de um político, de um deputado estadual, como é que é a visão dele sobre isso. E você que está assistindo a gente aí, agradeço a sua audiência, a sua paciência, como dizia Fausto Silva, né? E também te convido a você se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição aqui no canal, porque a sua inscrição que fortalece, que enobrece a gente estar aqui. É simples, você vai lá no YouTube, já está... Vocês dois aí, vocês já estão inscritos no canal do YouTube do Pó de Pedra? Então, beleza. E a gente também está nas demais plataformas sociais. A gente está aí no Instagram, no Kawaii, no X, no TikTok, no LinkedIn. A gente está em tudo que é banda e é só você chegar para perto que você vai ter contato aqui com os demais programas do Pó de Pedra. Então, vai lá, Calegari. Então, Brunão, o que acontece? Até para o espectador ter consciência, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é um instrumento constitucional que o Brasil herdou das nações mais maduras da democracia, que é um instrumento de fiscalização popular. É popular porque os deputados são eleitos pelo povo. Então, é um instrumento em que o povo pode fiscalizar por meio dos seus representantes, pode investigar. E quando uma CPMI ela se coloca no papel não de julgadora, mas de investigadora, ela reúne, ela coleta provas que depois são apresentadas ao judiciário, ao Ministério Público e ao judiciário, é o povo investigando, o povo usando sua autoridade ao mesmo tempo legislativa e investigativa para julgar. E a CPMI, historicamente, ela tem o poder de estabelecer o seu prazo. Ela tem que ter fato definido, né? Ela não pode ser genérica, assim como essa não é, ela tem um fato definido, que é os crimes cometidos no INSS, os crimes cometidos contra a população brasileira. Ela tem que ter prazo, e esse prazo pode ser prorrogado, e foi prorrogado. Só que nós então começamos uma discussão judiciária por conta do questionamento do prazo, em que um ministro, André Mendonça, permitiu a prorrogação do prazo, porém outros ministros barraram o aumento, a ampliação do prazo. Lembrando que em outros momentos nós vimos outras CPMIs que tiveram seu prazo prorrogado por decisão da Suprema Corte. Basta lembrar a CPMI da Covid, que foi mantida durante longo tempo, e a das fake news, que também foi mantida artificialmente por longo tempo por decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí fica aquela questão, quando interessa a determinados interesses políticos, aí sim, vamos prorrogar. Quando não interessa, vamos encurtar. E, novamente, nós entramos na questão do momento que o Brasil está vivendo, Bruno.
do momento em que quem manda no país não é mais a política. Quem manda no Brasil de hoje é a judicialização da política. O que manda no Brasil hoje querendo ou não, é a ditadura de toga. É o Xandão, é o Gilmar Mendes, é o Toffoli. São aqueles mesmos que, na verdade, precisariam estar sendo investigados. Então, aqueles que, na verdade, são o objeto da investigação são aqueles que, na verdade, limitam a investigação. E isso é grave. Hoje nós tivemos a leitura do relatório, em que o relator foi muito feliz, inclusive, nas palavras que ele colocou, em que ele, inclusive, no relatório... Carlos Viana, deputado Carlos Viana, em que, inclusive, ele leu no relatório dele, um pouco antes daquele embate feroz que ele teve com o Lindinho, com o Lindenberg Farias, ele leu o trecho do discurso do próprio Barroso esculachando Gilmar Mendes em uma sessão do Senado, em uma sessão do STF. Aquele que eles discutem. Em que eles discutem, em que ele fala. É um misto de, como é que é? De arrogância com não sei o quê. Falta de patriotismo. Isso. De como é horrível a sua presença aqui. Isso. Como é desagradável. A mistura de apatia. Ele falou umas palavras engraçadas lá. E que, na verdade, olha que interessante. Barroso, querendo ou não, falou naquele momento aquilo que o Brasil hoje pensa de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. De todos. Eu não tiro ninguém ali. Ninguém. Então, esse é o produto da CPMI. Poderia ter recolhido mais provas? Poderia. Mas a verdade é que o produto dela hoje já mostra os claros sinais. Você tem aí o filho do Lula, o Lulinha, enterrado até o pescoço nos escândalos dessa CPMI, desse crime, na verdade, não da CPMI, mas do crime que é o escândalo do INSS. Mas o STF é parte integrante de tudo isso. Então, nós temos uma situação hoje clara de anomia do Brasil patrocinada pela nossa Suprema Corte. Agora, entre idas e vindas, a gente está acompanhando, o pessoal fica reclamando por que caiu a demanda aí no cinema por filmes, por novelas, né? É porque, no final das contas, a vida real está mais interessante. Está mais legal, né? Está mais legal, né? Tá mais interessante. Mais dramática. Mais dramática, Entre idas e vindas, olha só, acompanha o raciocínio aqui. Eu me lembro do embate lá atrás, né? Quando em vias da eleição presidencial, houve um protagonismo ali do Alexandre de Moraes, que conseguiu, assim, com muita... Tem que tirar o chapéu para ele. Ele conseguiu administrar o poder dele ali, em detrimento de outras forças da República. Né? Assumiu o controle. Beleza. E aí, depois que veio toda à tona aí esse embate do Trump, ganhou a eleição lá, a gente vive uma sensação de gangorra. Por exemplo, o pessoal que é mais de direita, obviamente, conservador e tal, que é anti-STF, ou que está questionando, desconfiado, que está desacreditado do STF, o pessoal vibra quando o Trump vai lá e meteu a caneta, botou o Moraes da Lei Magnífica. Na Lei Magnífica. Beleza. Aí daqui a pouco arrancou o visto de todo mundo. Aí nessa o Barroso não aguentou e pediu para sair. Né? Que nós citamos ele aqui agora. É o cara do Perdeu Mané, né? O ministro que mandou perder. Perdeu Mané. Aí agora tá sem... Com a boquinha. O pessoal chama ele de boquinha. O pessoal, não sou eu. É o deputado que falou aqui. Mas nem é ministro mais, né? Se lasca pra lá. Deixa quieto. E aí, Barroso pediu conta. Falou, pô, legal. Aí, ó, pediu conta. Aí veio o Lula querendo emplacar o Bessias, não decolou. Tá travado até hoje. Tem uma vaga lá, eles estão com um a menos. É um custo a menos para nós. Tem um a menos lá. E aí, daqui a pouco a gente pensa assim, agora vai. Porque agora veio aquele escândalo lá dos 129 milhões, né? Do contrato da esposa do Moraes, e depois veio toda a conexão dele com o Vorcaro, que isso está em voga. Aí vem a imprensa massivamente, vem a força política, vem a força das ruas, e fala, agora vai, agora cai, agora vamos ter uma mudança. E aí, de repente, parece que os caras estão com poder de novo. Isso não é um trem de doida? Que poder é esse? Da onde que vem isso, Calegari? Bom,
Bruno, isso é realmente um poder de doido. E você entende o que eu tô dizendo assim? Tô Você vê as nuances, pô. O cara toma porrada e vai, agora vai. Não Aí não cai, vai. né? Aí levanta de novo. E agora não é uma demonstração de força que o STF tá dando, barrando esse... Parece muito aquela luta do Balboa com o Ivan Drago, naquele Rock 4, né? Que o cara não cai, né? O cara é igual um carvalho. O negócio não vai pra frente nem pra trás. Mas assim, o que eu entendo hoje do sistema político brasileiro? Eu entendo do seguinte, uma coisa que eu até já falei aqui em outro programa. Você tem que analisar ele filosoficamente e tecnicamente. Vamos tentar analisando ele filosoficamente. Onde está o poder? Essa é uma velha pergunta da filosofia política. Onde o poder está? Eu entendo que o poder está onde você acredita que ele está. Como assim? Uma coisa óbvia. É assim. Onde as pessoas acreditam que o poder está é onde ele está. Porque o poder, mas o poder pertence ao dinheiro, o poder pertence à espada. Não, o poder está onde as pessoas acreditam que ele está, no sentido de que, se as pessoas que têm espada e dinheiro acreditam que devem obedecer a fulano, aquele fulano é quem manda. Então, seja ele um profeta, seja ele um juiz, seja ele um papa, seja ele um rei, enquanto ele gozar de autoridade, que as pessoas acreditar que devem obedecer a ele, ele será o centro do poder. Dito isso, aí sim, se ele tiver espadas e dinheiro e recursos para impor essa autoridade sobre os demais, repare que o poder ele sempre depende, portanto, de uma base de autoridade moral, de crença. Todo poder precisa de um pouco de crença para se estabelecer. Dito isso, no Brasil se construiu ao longo das décadas que se seguiram ao regime militar, a Constituição de 88, se constituiu um consenso absurdo, a meu ver, da supremacia do judiciário. A Constituição de 88, a tal Constituição Cidadã, que de cidadã não tem nada, ao colocar o STF acima de tudo e de todos, ela foi construindo uma situação de que o judiciário está acima de tudo. Ela foi criando uma situação em que, olha, quem resolve todos os poderes, a palavra final ao judiciário. E até criou-se um termo que eu odeio, que é a decisão judicial não se discute, se cumpre. Eu ouço essa babaquice há tanto tempo. Peraí, então se um juiz mandar você matar sua mãe, você mata? Então a justiça mandar você afogar o seu filho. Não, mas você tá falando bobagem. Não, bobagem é você falar que decisão judicial não se discute, se cumpre. Peraí, não. Decisões legítimas se cumprem. Decisão ilegítima não se cumpre. Porque senão vai acontecer isso que nós estamos falando agora. Em época de pandemia, em que uma vacina experimental, camarada quer vacinar o seu filho. É o seu filho. E tem juiz determinando isso. Que se vacine o seu filho. Que se coloque uma substância experimental no corpo do seu filho. E aí, cumpre? É isso? Decisão judicial cumpre um negócio que pode criar uma cardiopatia que vai destruir o futuro do seu filho, Bruno? Eu olho isso para você, espectador. Cumpre? No meu não cumpre, irmão. No meu filho, essa decisão judicial não cumpre. E se eu tiver que resistir armado a isso, eu vou resistir. E dane-se quem pensa o contrário disso. É isso que eu estou falando, porque desde que o mundo é mundo, existe uma coisa chamada direito natural, que está acima do direito positivo, está em cima dessa loucura de Hans Kelsen, de que o direito, porque o Estado faz o direito. Não, o direito é anterior ao Estado. Mas no Brasil, de 88 para cá, criou-se essa barbárie de que o Estado faz o direito, de que quem interpreta o direito é o judiciário, e que quem está acima de todo o judiciário é o STF. E aí o que acontece? Com o acovardamento do Exército Brasileiro, com o acovardamento das instituições, nós chegamos a esse ponto de hoje. Com a classe política que virou uma classe covarde, uma classe que só vive de emenda, não faz política, também é outra coisa que eu falei em um outro podcast aqui, é uma classe que só vive de emendinha, não tem ideologia, com exceção da esquerda. Não à toa, a esquerda, mesmo sendo minoritária, ao longo dos anos foi impondo sua agenda, porque ela faz política, é a única classe política, é a única parte da classe política que fazia política, eles foram fazendo. Então nós chegamos num ponto em que acontece isso que você falou.
pô, eles apanham, eles estão sendo denunciados por corrupção, o cara lá, o Vorcaro, tá falando, tá surgindo as coisas do escândalo do mar, e eles não caem. Por que eles não caem? Porque não tem como cair. Porque se todo mundo acredita que o STF é o único órgão que tem o poder final, a palavra final, se só o fato de eu achar que não obedecer a uma ordem do STF é ilegal, como que vai tirar eles de lá? Você tá entendendo? Não, claro. É a crença. Nós estamos presos em crenças absurdas. Na verdade, a crença limitante, inclusive. Na verdade, para quem não conhece, se você tiver a curiosidade de estudar esse tema que nós estamos falando aqui, é o seguinte. Um cara chamado Montesquieu inventou um negócio chamado lei de pesos e contrapesos, ou de freios e contrafreios, né? E essa lei, ela veio lá de 1600 para 1700, que foi 1700 para 1800. O espírito das leis. Quando esses caras tinham lá na Europa, especialmente na França, o rei absolutista. Existia um absolutismo no reinado. Então o rei falou, acabou, tem que se cumprir. Então os caras inventaram o modelo democrático, né? A tripartite dos poderes. Só que esses caras conseguiram corromper a chavinha de contrapeso. Eles conseguiram perverter isso, porque é o seguinte, na verdade o sistema foi feito para funcionar, só que alguém se apropriou das regras do jogo e joga em seu favor, porque é o seguinte, a intenção era, o poder executivo indica o juiz só assume se ele passar pelo crivo do Senado, então passa do poder legislativo, então uma indicação. Por que o executivo indica? Para que ele participe do circuito. O legislativo, né, os senadores vão lá e convalidam a indicação do presidente, sim ou não, né? Infelizmente a gente tem uma tradição como tinha tradição, você vai se lembrar disso. Até então, até um tempo atrás, uma indicação de um ministro para o Supremo, ele vinha de uma tríplice indicação. A OAB indicava o magistrado, o presidente, ele escolhia entre 3 indicados da sociedade civil organizada. E aí a coisa foi se perdendo, né? Inclusive com o Bolsonaro rompeu essa coisa de indicar a indicação da liderança, para a PGR, inclusive, né? E esses caras ficaram super empoderados. Por quê? Tem alguma coisa estranha aí? Por que o presidente da Casa de Leis, né, do Legislativo, do Congresso Nacional, o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, o Mota, por que esses caras não têm força para poder, né, ir lá e franquear uma decisão, né, colocar em xeque uma decisão do STF? Porque foi rompido alguma coisa, algum conchavo político, algum jogo de interesse. Então, assim, agora, haja vista, Calegari, eu percebo uma coisa, a minha visão, eu vou falar a minha visão aqui, me dê a sua opinião sobre. A gente viu no Brasil, em 2014 e 2016, o crescimento dos movimentos das ruas. Né? E ela foi conduzida por um juiz de primeira instância, né? O juiz Sérgio Moro. E chegou um ponto de pressão popular e de falta de controle por parte da cúpula do Supremo, que eles ficaram inativos, eles não conseguiram fazer nada, eles tentaram até, mas eles não tinham força para irromper a decisão que estava vindo das ruas, o poder democrático do povo e aquela estrutura que foi montada ali, né? O Delanhol de um lado, lá o Ministério Público e tal, o juiz, e aí prenderam o Lula. A impressão que eu tenho é que esses caras viram uma oportunidade de se reerguer, né, a posição de destaque, e eles não querem perder mais aquele poder que eles perderam quando viram um juiz de primeira instância tomando decisões tão profundas acerca do futuro e do destino político do país. Você não consegue enxergar como eu que existe uma pontinha de ressentimento nessa história toda, não, da parte dessa galera? Da galera do STF? Eu acho o seguinte... Do poder. Na verdade, o STF, ele tá ali
sendo interlocutor de um poder que não aparece. Existe o que a gente chama de um poder mainstream, né? O poder, o Estado oculto, como diz... eu Estado acho profundo, seguinte, como diz isso, o Estado profundo, o Deep State. O que acontece? Eu acho que esse Estado profundo, que o STF faz parte, que o STF é o ápice dele, né? Junto com alguns interesses partidários também, de cúpula, como galera do Temer, Kassab, essas cúpulas dos grandes partidos, né? Da alta cúpula burocrática e midiática. Eles formam uma elite muito forte, que não necessariamente fala a mesma língua sempre, eles brigam entre eles também. Eles não são uma família feliz. E é daí que surgem as possibilidades. Eu acho o seguinte, eu acho muito interessante às vezes as teorias do poder que as pessoas fazem. Não, porque lá eles tudo se resolve. Não, eles não se resolvem. Essa visão que as pessoas têm de sociedades secretas, que dominam o mundo, as pessoas têm que lembrar o seguinte: da mesma forma que uma simples sociedade, quando você abre um negócio com fulano aqui, uma sociedade, um jornal, uma revista, ou um negócio, e quebra pau, dá problema, você imagina quando o negócio é o Brasil. Esses caras brigam entre eles. E não existe uma harmonia no Deep State. O Deep State é cheio de briga, assim como o Deep State dos Estados Unidos também. Claro, eles conseguem se organizar muitas vezes, mas eles também entram em colapso muitas vezes. Quando você lembra essa questão do Moro, o que aconteceu entre 2013 e 2017, que foi uma contra-revolução, o que aconteceu ali foi um movimento contra-revolucionário, porque houve uma interrupção da revolução progressista que o Brasil estava sofrendo e que levou, inclusive, à vitória do Bolsonaro. O povo foi às ruas, houve uma irrupção popular muito forte. O povo brasileiro, o povo mesmo, foi voluntário. Eu participei, você participou, as pessoas participaram daquilo voluntariamente. E o juiz Sérgio Moro, sem querer entrar no mérito dos motivos que o levaram, mas ele foi um juiz muito competente, ele soube trabalhar o direito, talvez tenha sido autoritário em algumas decisões ou não, mas ele soube desmontar através da Lava Jato muita coisa. E eu digo que ali o sistema entrou em curto. O sistema não soube lidar com o Sérgio Moro. E havia uma pressão popular genuína. E ali, o Deep State brasileiro, houve uma ruptura dentro dele, a ponto de eles quererem se livrar da Dilma. Eles ejetaram a Dilma. Havia uma pressão popular para se livrar da Dilma? Havia. Mas o Deep State, que se livrar da Dilma, colocou o Temer no poder e tentou colocar o Alckmin na eleição de 2018. Só que o efeito não planejado por eles foi a eleição do Bolsonaro. O efeito colateral que eles não previram foi que aquela erupção popular levou à vitória não do Alckmin, não da outra contraparte do sistema, que era o PSDB. Foi de um cara totalmente fora do sistema, que foi Bolsonaro. E é isso que se tornou algo inaceitável para o sistema. Incômodo. Incômodo, porque Bolsonaro é o inabsorvível. Não é questão do Bolsonaro ser bom ou santo, é que Bolsonaro é inabsorvível pelo sistema. E aí, os 4 anos do Bolsonaro foram os 4 anos da guerra do sistema para voltar totalmente ao controle do poder. E te digo, o sistema voltou ao poder em 8 meses. 8 meses depois de Bolsonaro ser eleito, o sistema retomou o controle. Retomou. Mas ele nunca mais vai se livrar da pedra no sapato, que é o despertar do povo. Nunca mais. Porque é o seguinte... Eles retomaram as rédeas do controle através da censura, através do judiciário. Sim, sim. Mas a população nas ruas está aí. Eles retomaram, mas não ganharam o coração das pessoas. Não. Haja vista que Flávio está aí. Tá aí. Pela primeira vez agora na Atlas, né, na pesquisa Atlas, muito embora eu não acredito muito em pesquisa, para esses caras estarem inflando números aí para depois falar, agora perdeu, vocês não estavam acreditando antes, agora acredita que caiu também. Eu não acredito não, eu tô muito ressabiado com isso. Tem que ficar esperto com pesquisa. Mas notoriamente nas ruas, nas opiniões... Eu acho que Flávio leva. O Flávio voltou com força total e era uma peça desprezada do jogo.
isso é uma amostra contundente. A própria, quando você esteve aqui da última vez, você estava retornando lá da passeata do Nicolas, que aquilo foi um eito de gente, um fenômeno, né? As manifestações estão cada vez mais volumosas. Teve um período, sim, que elas ficaram mais miadas, agora está voltando a fazer. Com força, né? O pessoal está vindo com tudo. Agora, é interessante você falar sobre isso, que eu vou puxar um debate mais profundo. Quando você diz assim, Bolsonaro é inabsorvível pelo sistema, porque ele não é comprável, porque existe um jogo. O jogo é o seguinte, vamos sentar aqui, gente. Ele falou isso muitas vezes, ele era muito franco. Falou, existe um jogo aqui que é o toma lá da cá. Para eu ter governabilidade, eu preciso dar um cargo para o partido A, para o partido B, para o partido C, para o partido D, e eles têm que comer do bolo para poder me apoiar, para eu ter governabilidade. Em teoria, ele fez um pouco disso, mas em teoria ele não fez isso. Mas o negócio mais profundo. Da maneira tradicional. Eu quero te ouvir. Só concluir esse raciocínio. Ele não fez isso assim, de maneira bloco. E hoje o que a gente vê, até mesmo essa questão, essa identidade partidária que os políticos sempre tiveram, esse voto em bloco, esse comando do presidente do partido vai ter que votar. Os próprios presidentes estão ressabiados em dar comando de bloco, porque vai ter um dissidente ali e depois vai dar trabalho para ele mandar tirar aquele cara. Então, assim, tanto que o Lula tentou fazer isso, dar ministério para os caciques dos partidos, e não conseguiu montar base. Lula está governando 4 anos sem base lá em cima. Então, qual que é a sua leitura sobre isso, sobre esse jogo? O Bruno, sabe por que o Bolsonaro é inabsorvível? É isso que a gente precisa entender. Bolsonaro é inabsorvível, como eu também sou inabsorvível e outros políticos são inabsorvíveis, não é por causa dessa questão de cargos. Isso aí o Bolsonaro faz. O Bolsonaro faz esse jogo também. Isso é da democracia, tá, gente? Isso não é corrupção. Você fazer uma troca que, olha, gente, eu pego esse partido, dou um cargo tal, dou o cargo B, pego o cargo tal. Isso é do jogo. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Inglaterra, Trump faz, todo mundo faz. Ninguém governa sozinho. A questão não é essa. Por que Bolsonaro é inabsorvível? Porque existe uma questão filosófica. O sistema político brasileiro, ele não é isento de ideologia. O sistema político brasileiro, ele já está dentro de uma ideologia que vem de fora do Brasil, que é o progressismo. É a ideologia das Nações Unidas, é a ideologia que domina a União Europeia, é a ideologia que domina as instituições americanas com as quais o Trump está em briga. Nesse exato momento, ele está numa guerra contra elas. Quando você vê lá o secretário de Defesa dos Estados Unidos, lá, o Pete Hegseth, fazendo lá, vocês têm que parar a cultura woke. Isso é uma guerra, porque a cultura woke é uma parte, não é toda, mas é uma parte da ideologia que está já impregnada no sistema. Então, quando eu vejo um político dando entrevista para você aqui, que vem com aquele papinho de que a ideologia não enche panela de ninguém, eu faço a minha política porque, Brunão, eu tenho que vir aqui, eu tenho que defender, porque a ideologia da direita e da esquerda é a mesma coisa. Ele já está comprado pelo sistema. E não quer te falar, e não quer falar isso para as pessoas. E na hora que aperta ele, se é Lula ou Bolsonaro, ele tem que. Ele não tem como espirrar, ele vai ter que falar. E ele pode até falar que é Bolsonaro. Mas a questão é mais profunda do que essa. A questão é mais profunda porque esse camarada que vem com esse papinho de que não tem ideologia, não é nada, é o cara que vai votar a favor do projeto da misoginia que foi aprovado por 67 senadores, que nenhum de direita, nem os de direita tiveram coragem, tiveram culhão de votar contra aquela desgraça que foi aprovada no Senado. Eu não sei, eu tô por fora. Não, um projeto de lei que se você falar pra uma mulher que ela tá de TPM, você pode ser condenado de 2 a 3 anos de prisão por crime de racismo. Dureza, hein? Olha que desgraça. E aí que eu tô te falando, o negócio é mais embaixo. Bolsonaro é um cara inabsorvível porque ele é um dos poucos políticos brasileiros, mesmo que se dizem de direita, e eu também sou assim, que tem essa coragem de olhar lei por lei, medida por medida, e ver o impacto real que elas produzem
nas famílias, que tem coragem de olhar uma medida que quando ela vem, fala, peraí, mas o que isso vai levar na reprodução das famílias brasileiras? Por exemplo, essa questão que vocês estão defendendo aí de distribuir camisinha nas escolas. Mas é política pública para combater a AIDS. Não, isso é uma política pública de expandir a imoralidade sexual. Você está estimulando a gravidez precoce, a imoralidade sexual, a destruição sexual das nossas crianças. Isso é o que o Deep State promove. A sexualização precoce. Eu não posso ser a favor disso como cristão, mas eu te digo, 90% dos políticos cristãos não têm coragem de falar isso numa tribuna de Assembleia Legislativa, de Câmara Municipal, num fórum de saúde pública. Então eu sou inabsorvível pelo sistema. Bolsonaro era um cara... Porque quando o Bolsonaro foi ministro, foi presidente da República, ele se recusou a aceitar os ditames da OMS a respeito do lockdown, que o mundo inteiro se curvou. Então, isso é que faz Bolsonaro ser inabsorvível. Eu concordo, Calegari, mas eu veja bem, você tá coberto de razão. E eu não estou discordando, eu só quero colocar uma pontuação que é o seguinte. A gente tem 3 tipos de poderes no mundo hoje. Aí é minha área, não sei se você sabe, eu sou analista de relações internacionais por formação. E estudei isso. Então você tem regimes de poder hoje. São vários, mas os que se categorizam mais são... Você tem os globalistas, que é esse grupo com que Lula se relaciona. Ele não tem nada de comunista. Lula é globalista. Lula é globalista. Porque, na verdade, o que esses caras tentaram fazer... Aí eu vou chegar lá, para o seu senão aí. Você tem... você tem os nacionalistas, né, que são os caras como Trump, como Bolsonaro, como Milei, como Bukele, que esses camaradas eles são altamente patrióticos, defensores do país e são progressistas na economia. Eles querem que o Estado se concentre em fornecer o básico, que é saúde, educação, saúde, educação e segurança, e também as condições adequadas se você vai lembrar bem, Bolsonaro tinha um termo que ele sempre usava, temos que tirar o Estado do cangote de quem produz. E a gente viu isso na prática, e a gente está vendo isso acontecer exatamente, diametralmente oposto ao que Bolsonaro fazia. Hoje o empresário está sendo cada vez mais sufocado com impostos, com pressão, e aí você tem o comunismo clássico, né? Você tem que aí é o movimento que Lula flerta com a China, né? com o que eles fizeram com o Foro de São Paulo. Na verdade, o avanço da esquerda na América Latina, isso foi um arranjo que eles ficaram 20, 30 anos planejando. Isso não é uma coisa que aconteceu assim, o Lula chegou. Como é que Lula ganhou em 2002? Ele não foi um cara que ganhou lá, caiu de paraquedas, ou o povo estava pé da vida com o Serra ou com o Fernando Henrique. Pelo contrário, todo mundo que passou por isso, que lembra, tem boa memória, o Fernando Henrique, com erros e acertos, foi considerado um político altamente eficiente para o seu tempo, para aquele momento. Plano Real, a privatização das estatais, enfim. Então, eu penso o seguinte, cara, essa galera era muito confortável para estar no topo do poder, em qualquer esfera que seja, quando o povo não tinha preocupação. Quando o povo estava preocupado com o jogo da seleção, quando o povo estava preocupado com o final da novela, quando o povo estava afundado em BBB de manhã, de tarde e de noite, quando o povo não discutia política nos bares, discutia era a camisa de futebol, era jogo do Flamengo, jogo do Vasco. E hoje existe um incômodo extremamente nocivo para eles. O povo está mais inteirado dos seus valores, dos seus direitos. Se observou, porque assim,
o fato de ter surgido uma direita, porque a gente pode dizer isso, não sei, tanto que quem é fã de Brasil Paralelo já assistiu o Teatro das Tesouras, né? Então tá lá posto lá como é que esses caras jogaram, conseguiram fazer esse jogo PSDB, PT, etc. Os dois lados da mesma moeda. Então, para te passar a palavra e te ouvir, eu quero dizer o seguinte, agregando a isso que você falou, na verdade o que eu percebo é que o grande incômodo dessa galera é que hoje o cidadão tem opinião. Hoje o cara tem uma internet para poder se manifestar e um vídeo seu, um vídeo meu, um vídeo incomoda. Incomoda. Você vê que a gente fizemos vários cortes nossos aqui e é sempre assim, gente. Internet é assim. Teve um que viralizou muito bem, que você faz um comentário, é a sua opinião, é a sua posição sobre o Casagrande na eleição e tal. E o povo quer saber disso. Teve gente a favor, teve gente contra, teve gente... Mas as pessoas viralizam, as pessoas opinam, as pessoas querem saber, querem deixar clara a sua posição política. Doa quem doer, custa que custar. Muito embora, a gente viu que o pessoal tentou, né, aquele 8 de janeiro lá, né, foi uma tremenda farsa, prenderam, desarticularam os caras, deram multa, apreenderam o recurso financeiro do empresário lá, que mandou o caminhão, que mandou o trio elétrico, que não sei o quê. Eles fizeram isso não é para punir ninguém, para não ter crime, porque eles sabem que não houve crime ali. Eles sabem que ninguém tentou tirar poder de ninguém num feriado, num domingo, num dia comum, num dia sem caminhão do exército na rua, sem arma, nem estilingue tinha lá para dizer que eles estavam armados. Nem um coquetel Molotov tinha lá, sabe? Então não tinha ninguém. Como é que você vai depor quem não está lá? Você vai ocupar um prédio e você tomou as contas da nação? Isso não existe. E você tomou... Qual que é o líder? Tá bom, tomamos. Sabe quem vai assumir? A dona Maria que cagou lá na mesa? Ou é o cara que escreve, a menina, a Débora, que escreveu, perdeu uma... Quem que vai assumir agora? Ó, gente, a partir de agora ocupamos aqui, fizemos um golpe de Estado. Pega a televisão, entra no sinal lá, manda um comando. Nós vamos fazer um pronunciamento. Quem vai pronunciar? Aí os caras tentaram desarticular para inibir as pessoas de se manifestarem. Até a gente aqui, a gente tem um cuidado com as palavras que a gente usa, porque a gente não quer ser processado, não por medo, mas porque o nosso propósito aqui não é esse, é gerar o debate, o diálogo, a informação. Claro. Então, nesse sentido, cara, esses caras viram que a gente está com a ferramenta que eles não têm como brigar. Tanto que tentaram controlar. O inquérito das fake news é para isso até hoje. E já veio à tona documentos oficiais de que houveram ordens ilegais para derrubar a liberdade de expressão das pessoas, né? Para inibir você de falar, não, você não vai falar, recebeu a cartinha. Um amigo nosso que esteve aqui falou, Bruno, não vão tocar no assunto desses caras não, porque eu tenho uma cartinha. Eu recebi gente com tornozeleira aqui, eu recebi gente com cartinha, né, que já recebeu carta do STF com advertência. Eu já recebi gente aqui que já ficou preso, entendeu? Por uma posição política. Então, isso tudo, assim, eles estão indo para o soberanismo, eles estão vindo para a ditadura, como você chamou de ditadura de toga, porque isso é um fato incontrolável, isso é um fato inabsorvível. O que acontece? É isso aí que você falou, eu concordo que eles perderam o debate das ideias. Eles perderam. Como que eu vejo hoje? Digamos assim, 50% da população brasileira hoje, talvez mais, questiona e despreza o STF. E questiona a situação que o Brasil está vivendo hoje. E talvez aí uns de 60% a 70% da população brasileira seriam até conservadores. Mas o problema que eu estou vendo é que esse autoritarismo do judiciário, que está partindo para cima, que não se limita diante de nada, que não se submete a nada, e que intimida, e que está partindo para cima até da grande imprensa, agora, até a grande imprensa está tomando na cabeça agora com esse negócio de escândalo. Prenderam o cara lá. Então, essa situação, qual é o meu temor? Eu uso essa palavra temor
Não no sentido de medo, que eu tô indo para dentro. Eu todo dia eu me exponho. Todo dia eu vou para cima. Sou pré-candidato ao Senado, todo mundo sabe. A qualquer momento posso ter minhas contas bloqueadas, a qualquer momento posso ser preso, a qualquer momento posso ficar inelegível, mas eu parto para dentro porque eu tenho noção de que vivemos um momento tão crucial que ou vencemos, ou triunfamos, ou seremos subjugados, mesmo sendo maioria. Mesmo que a maioria do povo brasileiro não coadune com essa ditadura, nós podemos ser subjugados. E eu sou um cara esperançoso em Deus, tenho crença de que a maioria do povo brasileiro está conosco, porém, eu acredito que é possível, sim, que eles consigam nos derrotar. Se nós não nos organizarmos, se nós não vencermos essa batalha de 2026, de nos impormos, eles podem ir silenciando as pessoas e mesmo sendo maioria, se chegar ao ponto de sermos uma maioria totalmente silenciosa, amorfa e calada, eles terão vencido. E aí vai ser trágico, porque aí, com o tempo, não sei nem se seremos mais uma maioria, porque vai chegar um momento em que mesmo a imprensa, que agora está criticando, vai ser cooptada de novo, como já foi em outros tempos. E aí, enfim, ou vencemos agora, e eu acho que dá para vencer essa batalha, ou o Brasil caminha para uma ditadura, já é uma ditadura, não acho que estamos nos tornando uma ditadura, eu considero que o Brasil é uma ditadura hoje, judiciária, ou derrotamos isso agora, ou vamos ver uma agudização do processo ditatorial que o Brasil vive. Calegari, a gente, vamos falar do cenário local aqui, o cenário estadual. Nós tivemos aqui com você da outra vez, nós estamos em pleno e franco processo pré-eleitoral, né? Prazo agora do dia 4, se não me engano, de abril. É o prazo de definição de posições, né? De descompatibilização, de filiação, de decisão até de grupos, né? Os partidos estão correndo atrás para ver quem vai ficar com a legenda. O pessoal está fazendo cálculo, né? De legenda aí, pô, dá para fazer 2, dá para fazer 3, quantos votos tem? É a hora das continhas. É a hora das continhas, quem vem, quem não vem, para onde vai, para onde vem. E você declarou sua posição publicamente aqui e em outros lugares também, que você pleiteia uma vaga, uma das 2 vagas do Senado Federal. Exatamente. Eu quero que, mediante isso, você traga sob sua ótica e sob sua visão como é que está essa movimentação política, quem vem mesmo, como é que está se construindo o cenário, a direita, né, que é onde você tem mais especialização, e, obviamente, fazer um comentário sobre os players que estão postos. Lógico, gente, que vem vários, né, não vem um só, né? Ninguém aqui quer fazer futurologia, a gente quer fazer uma análise com o que está posto, de como estão as forças e como é que você está enxergando o pleito aí vindo. Bom, para o Senado, o que é certo? Candidatura de Calegari pela Democracia Cristã. O PL Isso já está certo mesmo. Absoluto, é o mais certo de todos. E isso eu já falo há 8 meses. Nenhuma candidatura é mais certa do que a de Wellington Calegari. A candidatura mais conservadora de todas, inclusive, né? Que tem mais história na direita, com todo respeito a todos os demais, né? A única candidatura que eu diria que, inclusive, é orgânica da direita, né? Porque, assim, com todo respeito a qualquer outro que queira se colocar como candidato de direita, eu sou um candidato que vem da rua, né? Eu vim da rua. Eu posso falar que eu vim de trio elétrico, eu organizei carreata de Bolsonaro desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Nenhum outro candidato ao Senado vai poder falar isso. Nenhum pré-candidato ao Senado aqui no Espírito Santo vai poder falar que estava na rua fazendo isso. Entendeu? Que foi pra rua organizar grupos de direita. Eu não estou dizendo que sou o único, mas sou o mais orgânico. Sou aquele que veio de baixo mesmo. Então vamos lá. Calegari é candidato da direita pela Democracia Cristã. A filha do senador Magno Malta, Maguinha, pelo PL, é candidata.
Contarato é candidato pelo PT. De novo, vai tentar sorte com o Contarato? E tem voto, ele tem o voto da extrema esquerda. Rapaz, é corajoso, Vai hein? ter, mas vai ter voto. Não vamos subestimar. Tem os votos, professores, galera da UFES, galera da maconha, galera da maconha que eu tô querendo dizer, que é a favor da liberação das drogas. Isso, não fala mal da maconha, não. Não tô falando que os drogados votam nele. Tô falando que provavelmente a galera que é a favor da liberação das drogas e que vota no PT, mas entendeu? a maconha, inclusive... Não, depois aí tô falando aí, vão querer me processar aí, falar que eu tô falando que o senador usa droga. Não tô dizendo isso, tá bom? Tá bom, a gente faz mas o corte, Partido dos Trabalhadores defende a liberação das drogas. Todo mundo sabe disso, ponto. Pronto. Então vamos lá. Só não vai derrubar a câmera aí. Não, tem que falar porque no Brasil a gente toma processo por tudo. Então vamos lá. Contarato, o governador Renato Casagrande também, da esquerda, o candidato do PSB, partido que defende Serginho Meneghelli vai vir, Serginho Meneghelli eu acredito que venha também de esquerda. Defende. Serginho Meneghelli foi elogiado pelo Bolsonaro, por rede esquerda, não? Mas depois ele atacou o Bolsonaro, né? Entendi. Criticou, falou que não gosta, nem quis citar o nome do Bolsonaro. Foi a favor da prisão do Daniel Silveira, né? Tá. Tem toda essa situação. Falou que tinha que prender mesmo. Quem falou mal do STF e tal. O Serginho é esquerda. Então, não tem nada contra não, tá, Serginho? Deus te abençoe, mas você é de esquerda. Se quiser vir aqui, vem aqui pra falar Serginho, vem aqui no podcast. Aí você explica esse negócio do Daniel Silveira aí e por que você não quis nem citar o nome do Bolsonaro na entrevista. E outra coisa, por que o Casagrande também não vem aqui? Casagrande, vem aqui no Pó de Pedra explicar suas posições. Por que você vetou a lei que endurecia com sem terra? Por que você não fala nada a respeito da anistia? Por que você é contra a anistia? Por que você acha que a galera do 8 de janeiro são golpistas? Ou você não acha que eles são golpistas? Você, como eu, acha que eles são patriotas injustiçados? Claro que você não acha isso. Então vem aqui no Pó de Pedra explicar se você é de esquerda ou não é, se você é a favor ou não do impeachment desses ministros criminosos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então você tem aí... Deixa eu fazer um adendo aqui, que nós estamos falando do governador, não estamos falando de qualquer um. Ao nosso governador Renato Casagrande, já não foi por falta de convite, não. A gente já tentou contato, já buscou aproximação. Renato, aqui nós somos plural, a gente pode receber você aqui, da mesma forma que o Calegari vem aqui, é nosso parceiro, está aqui. Vão vir, vão conversar. Lógico que a gente tem as nossas posições. Claro. Agora, a democracia é a gente poder ouvir as pessoas que têm o que falar. E tá posto aqui, fica... Obrigado por você ter convidado, tá feito o convite, tá reafirmado vem o convite. pra cá, Casagrande, Falar com a galera da Pedra, pô, vem cá falar com a galera da Pedra, com o sul do estado. A galera da Pedra gosta tanto de você, sempre eu vejo você com essa galera do Cid Rocha. Vem aqui conversar com o pessoal da Pedra, explica se você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, do impeachment do Toffoli, da galera do Taiaiá. Eu acho que é uma... Porque sabe por quê, Bruno? Não, e aí eu acho que o debate tem que melhorar. Porque eu vejo sempre a galera do Cid Rocha, essa galera do Granito, sempre nessas reuniões, Feira do Mármore, tudo ali, tudo bonitinho, aquele papo com o governador e tudo mais. E tá certo, não tô falando que tá errado. Mas ali é tudo ambiente controlado. O político tem que sair do ambiente controlado. Ele tem que ir pro ambiente das redes sociais, pro ambiente das ruas, pro ambiente das perguntas reais. Alguma vez eu vim aqui e te perguntei, falei pra você o que você podia ou não me perguntar? De maneira nenhuma. E nem nós dissemos o que você pode ou não pode responder. É isso. Continuando na listagem, o Meneghelli, outro candidato que vai ter, acredito que o Marco Duval pode arrumar um partido. Tá sem partido, Duval? Ele tá sem, porque o partido dele não vai dar. Vai ter um cara importante nessa conta aí, nesses dedos que não coube aí. Evair de Mello, como é que tá a situação? Evair não vem, Evair ele só viria se fosse pelo PL. Ah, é? Tentou cavar, dar uma cavadinha? Não, e o Magno fechou as portas. Entendi. Ali... Então Evair deve vir para reeleição. Para federal, isso, já bateu. E eu acho que tá reeleito. E tem o novo também, que vai botar o Monjardim, que é vereador lá em Vitória. Esse eu sei quem é, mas Isso aí. E pode ser que tenha outros que a gente não tem. Mas olha só... Aí esses são o Senado. Eu ouvi uma coisa de uma pessoa de política hoje, uma pessoa bem entendida. Falou assim, Bruno, corre o risco da direita acabar não fazendo nenhum, por conta da divisão de votos.
E eu tinha te perguntado alguma coisa nesse sentido. Mas quantos da direita tem? Não, veja bem, tá? Você, a Maguinha, Tá, e aí? né? E quanto mais? Aí, vamos lá. Aí acabou. O Evaí de Mello estava Evaí não disputando a vaga. Não né? vem, Não vai Evaí vir, não não? vem. Aí Mas acabou. quem que vem? Acabou? Acabou, ué. Tem o PL, que a gente tem que dar o crédito, que o PL tem um candidato da direita. Tem o Calegari, que é o mais de direita de todos, porque é orgânico. Paulo Artung não vem, Paulo não? Artung é direita onde? Paulo Artung mesmo se considera de centro. Sim, querido. E se ele não vem. Mas eu tô falando de... Não tô Mas vem o falando que de vier. direita. Eu tô falando o seguinte. Tem um número expressivo de candidatos potenciais, de bons candidatos. Acho que o Euclério vem, alguma coisa assim. Não, o Clério já abriu mão. Não vai Hoje vir? mesmo. Meu amigo, hoje, Clério. Muito bem. Eu sei que na composição, assim, se fala... Isso eu tô falando aqui, cara, eu não tô defendendo, eu tô analisando com você. Se fala, é comum eu ouvir quase todo dia, uma vaga é do Casagrande. Por que se fala isso? Porque, apesar dos pesares, você é antagônico à situação e tá tudo bem, porque a gente tem a nossa posição de direita aqui, eu também tenho as minhas reservas e minhas ponderações. Mas o fato real, como você diz, que apesar de todos os pesares ideológicos, o Casagrande entrega o governo agora com uma certa boa avaliação política, né? Com boas alianças, com boa compostura, com bom avanço, com algumas entregas, né? E isso faz com que muitas pessoas digam assim, uma vaga do Casagrande. Se isso vai se concretizar, é só a eleição que vai dizer, né? Porque haja vista que ele passou um perrengue para poder ganhar a reeleição. Quase perdeu para Manato, bateu na trave. Então, assim, não tem nada garantido, mas tem muito bem encaminhado. Beleza, então, entre aspas, sobraria uma outra vaga. Nessa outra vaga, você está disputando o voto, tanto com a sua colega de visão direta, que é a Maguinha, na direita, mas nós temos também os outros que vão drenar algum voto, né? Você vai ter o Serginho Meneghel, todos esses que falaram aí. Você consegue entender que existe uma força na direita no Espírito Santo tal qual que possa conduzir votações, e ele é pré-candidato, que fique claro aqui, hora nenhuma a gente falou de candidato, é pré-candidato, mas uma força que faça com que essa visão de direita do Estado direcione para 2 votos de direita, por exemplo? Você acha que isso é possível? Eu não entendi a pergunta. Se existe uma força... Bom, eu estou analisando o cenário com você. E o cenário diz que a gente tem um player muito forte, que é o Casagrande, para assumir uma vaga. São 2 vagas, vai por votação. Né? O Senado é diferente porque não tem proporcionalidade. São 2 votações diretas. Quem é mais votado? É isso. Você está brigando com todo mundo para ser o mais votado do Senado. E, com isso, ganhar uma vaga do Senado. Você acredita que, em sendo 2 votos, a direita consegue ser forte o suficiente para virar em 2 e não deixar 2 de fora? Eu acredito que sim. Entende? Deixa eu te falar um negócio. Eu acho que o cálculo não é assim que se faz. Não é desse jeito que se faz. Me explica, pô. Não é desse jeito que se faz a análise de Senado. A análise de Senado você tem que fazer o seguinte. Quantos votos nós temos hoje para o Senado? Quantos eleitores, quantos votos válidos nós temos hoje? Eleitores que normalmente votam. 2 milhões. Eu ia falar 2 milhões. 1,5. Não. É 2? Não, 2. Na última eleição foram 2. Tá. 2 milhões. Quantos votos válidos tem para o Senado numa eleição de 2? Entre 3 milhões e 800 a 4. Porque são 2 votos e você não pode repetir o voto. Então já começa aí. Você não pode repetir o voto. Então o que acontece? Quando você pega esse conjunto e você joga, vamos lá. Quantos por cento do eleitorado capixaba é hoje de direita, raiz? Vamos botar por baixo? 25%? Vamos botar por baixo? 35%. Pode botar. Quer botar 35%? Então botar você está falando de 700 mil pessoas. Tá. 700 mil pessoas. 4 milhões Se de pessoas. você tiver o primeiro... Essas 700 mil pessoas não votam em Casagrande de jeito nenhum. Porque o direita raiz, ele não vota em Casagrande. Quem vota em Casagrande é o direita moderado. Quem vota em Casagrande, lembrando que 60% votaram no Bolsonaro, não são direita raiz. Tem cara que é anti-Lula, tem cara que é aquele direita mais ou menos, é aquele direita... Enfim, mas esses... Direita raiz é aquele que não vota, é aquele que odeia o PT. Então, se você dá... Eu dei 25, você deu 35. 35? Acho que sim.
Então tá bom. Eu vou dar 30. Eu vou dar 30. Nem eu, nem você. 30. De 2 milhões, dá 600 mil. 600 mil eleitores. Se você for o primeiro ou o segundo voto, ó, isso aqui dá 1.200.000 quando você joga 2 votos. 1.200.000. Se eu for o primeiro ou o segundo voto deles, eu tenho 600 mil votos. 600 mil. E o Casagrande aqui não tem nada. Ele vai brigar aqui. Todos os outros que você citou, Meneghelli, Paulo Artung, Casagrande, Contarato, vão brigar para lá. Eles vão brigar pelos outros 70%. É lá que eles vão brigar. Só que naqueles lá, porque tem gente de centro, direita e tudo mais, também nós vamos brigar. Eu, pelo menos, vou brigar. Porque eu tenho parto livre. Eu sou o cara que eu dei direito das mulheres capixabas de escolher entre cesariana e parto normal. Eu sou o cara do SOS Educação. Eu sou o cara que trabalha no cooperativismo, que modernizamos a lei de cooperativismo do Estado. Nós temos perfil. Então a questão é essa. Com quantos votos Marco Duval foi eleito em 2018? Sabe quantos? Quantos? 830 mil votos. Essa é a conta, irmão. Não, cara. Essa é a conta. Eu não estou fazendo análise. Não, é análise que nós estamos fazendo. Sim. É análise. Não, mas eu não estou fazendo. É essa análise que eu estou fazendo para o espectador. Quanto ao Casagrande, o que eu estou dizendo? Há 2 anos, há 1 ano atrás, ele estava nas pesquisas ele aparecia com 45%. Hoje ele aparece com 28%. Então, analisando assim... Vai ter que remar igual todo mundo. Vai ter que remar. Ele, na verdade, como eu disse na outra entrevista, ele ganha, ele é o favorito. Mas para ganhar, ele tem que fugir de entrevistas como essa. Ele não pode dar uma entrevista como essa. Ele não vai poder vir aqui, Bruno. Que fique claro, você não vai ver o Casagrande em entrevistas daqui para frente num pó de pedra. Casagrande só vai dar entrevistas em sites, e se ele der entrevista em algum lugar, vai ser em algum lugar pago por ele. Por quê? Ele não poderá dar entrevista em um site que faça perguntas sinceras para ele. Se vocês verem o Casagrande dar entrevista em algum lugar que não perguntar a ele as posições dele sobre o STF, é porque a entrevista paga. Que fique claro. Já estou carimbando isso aqui. Se vocês virem uma entrevista do Casagrande para algum portal, para algum podcast, e não for perguntado para ele a posição dele sobre o STF, a entrevista foi paga, foi comprada. Ele não pode dar entrevista. Mesmo porque, gente, esse ponto que o Calegari está levantando é uma coisa simples, e eu não estou julgando a fala dele, essa é a fala dele. Mas eu digo o seguinte, o STF... é um assunto sine qua non, é um assunto inteiramente conectado, é assunto principal ao Senado, porque esse é o desafio, né? E quem é de direita ou quem é de qualquer espectro político aí sabe que toda a atividade do STF passa pelo Senado no sentido de é o corpo do Senado que aprova o impeachment, é o Senado que aprova o próximo que vai entrar. Fiscaliza. Então, infelizmente, a gente está com a presidência do Senado aí que, de alguma forma, se parece que está corrompida. A gente não pode afirmar porque não tem prova, mas tem algum interesse aí. Eu falo, está corrompido. Pois é. O STF está corrompido. Você tem um ministro do STF cuja esposa tem um contrato de 129 milhões de reais com um banco corrupto. Isso, para mim, já é causa de impeachment. Isso é um absurdo. Em qualquer país do mundo civilizado, um escritório de advocacia de uma esposa de juiz não poderia estar defendendo um cliente com causa julgada pelo mesmo juiz. Então, para mim, já é corrupto. Mas, é claro, nosso entrevistador, obviamente, não pode entrar no mérito da questão. Não é que eu não posso, eu posso falar o que eu quiser, inclusive nas minhas redes sociais eu falo o que eu quero, e a gente não tem pudor aqui não, a gente se posiciona também. Eu já falei várias vezes aqui que eu não concordo com o que o STF está fazendo no país, eu não tenho o rabo preso, a gente não tem, só que a gente tem uma pauta, a gente tem uma linha de editorial aqui que a gente, a vertente política nossa é pra gente ouvir, e não pra gente opinar. O dia que eu quiser opinar, eu vou no podcast de alguém, sento lá e meto a minha opinião, né? Não é verdade? O dia que me convidarem, entendeu, Luciano?
Quer ouvir minha opinião? Me convida, eu vou no seu podcast aí e fala a minha opinião. É assim que funciona. Comandante, vamos lá. Eu acho assim, uma avaliação assim final agora do seu mandato, você já citou aqui, elencou aqui as suas posições positivas pró-família, né, com a lei do parto livre. Eu acho que essa pauta é muito feliz. Outra pauta que você absorveu muito bem, que eu lembro que o cara que cuidava dessa pauta aí, se não me engano, posso estar errado, você me corrija, mas eu acho que um cara muito conectado ao cooperativismo era o Marco Mansur, né, que não é deputado mais, sim, e você sim. conseguiu pegar essa bandeira, uma das bandeiras mais fortes do da nossa realidade, do nosso estado, né? O sistema cooperativista do Brasil inteiro é top, assim, é uma coisa extremamente valiosa, e você está conectado com uma pauta muito relevante. Tá vindo agora, né? De uma assembleia. Muito bem. Então você sabe do valor do cooperativismo, e eu também sei. E eu respeito muito isso. A gente trago o pessoal do cooperativismo. Tem que me ajudar, cara. Manda uns caras bons aí do agro aí para trazer. Ô, Luciano, articula isso, hein, cara. Trazer uns caras bons do agro aqui, que a gente tem o pó de pedra agro. E precisa dessa galera aí. Temos que falar de agronegócio, de pessoal da Colamisul. Da Colamisul. Vamos embora, vamos trabalhar. E você consegue entender que essa sua experiência, né, de um cara que já tinha tentado antes ser deputado estadual, depois tentou ser vice-prefeito. Foram duas, né? Que você tinha feito antes, 2 eleições. Eu fui candidato a deputado, a vice-prefeito e depois deputado ganhei. Deputado e ganhou. Então, essa sua passagem pela função aí, pelo cargo de deputado estadual, tem sido gratificante para você? Você está gostando da experiência? Tô adorando. Tá sendo muito boa, cara. Assim, Bruno, eu assim, tô me realizando como deputado. Como é que eu posso dizer? Tudo aquilo que eu planejei fazer como deputado, e até mais do que eu planejei, eu tô fazendo. Então, tipo assim, cara, quando você consegue fazer bem feito um trabalho, quando você consegue realizar, quando você consegue se enxergar no produto final do seu trabalho, eu acho que você se sente feliz. Eu tinha uma pretensão, quando me candidatei, quando iniciei meu projeto político, antes mesmo de me tornar deputado, quando comecei minha caminhada política em 2016, que foi ali que eu tomei a decisão de entrar na política partidária, né, em 2016, eu tinha uma pretensão que era a de formar lideranças através do movimento OJL, formar pessoas espalhando os ideais conservadores, e depois foram surgindo outras bandeiras, como a das gestantes, a de lutar pela saúde da mulher, né, da mulher gestante, lutar pelas famílias, lutar pela liberdade das famílias. E eu fui conseguindo, a gente foi conseguindo formar algumas lideranças em alguns municípios que hoje estão vindo para a política, algumas se perderam no caminho, outras abandonaram, outras continuaram, outras agregaram. As pautas das mulheres, nós conseguimos aprovar essa lei, que hoje é uma conquista. O Espírito Santo está banindo o parto forçado, que para mim é a pior forma de violência obstétrica que existe. Nós estamos sendo o único estado do Brasil a acabar com o parto forçado. Isso para mim é um orgulho muito grande. A luta pela liberdade e pela ordem, nós estamos conseguindo fazer nas escolas, através do SOS Educação. Então, tipo assim, eu tô considerando o meu trabalho como deputado um trabalho realizado. E é por isso que hoje, assim, eu me sinto plenamente apto a pleitear uma nova etapa, a pleitear esse novo passo que é o Senado. Né? É como uma continuidade, é como um complemento, né, por assim dizer. É como realmente, como eu posso dizer, é a continuidade mesmo daquilo que nós já estamos fazendo hoje na Assembleia e na base do Espírito Santo. Mas é uma continuidade que não é ruptura. Por quê que eu digo isso? Eu acho, e aí eu falo uma coisa que eu vejo, uma necessidade. Falta hoje, e aí eu falo isso sem crítica
não é fazer uma crítica destrutiva a ninguém, não é falar mal de ninguém, não é isso. Mas assim, cada um tem a sua característica. Eu acho que está faltando hoje nos nossos representantes do Senado uma coisa que a Rose fazia. E você vê, ela pode até ser candidata de novo e eu estou elogiando ela. Mas eu acho que a gente tem que dar honra a quem honra. Assim como o Magno é um grande senador no combate ao comunismo, no combate às ideologias, mas eu acho que a Rose tinha um papel muito legal numa coisa que é o municipalismo. Eu acho que está faltando isso hoje no Senado, um senador que dá uma atenção especial aos municípios, às comunidades, às cooperativas. Está faltando aquela porta aberta que, por exemplo, o Evaí faz como deputado. Faz muito bem. Faz muito bem. Eu quero esse olhar. Eu acho que dá para conciliar aquela ferocidade na luta pelas nossas pautas, mas com essa... Não é paternalismo, esse carinho que a gente tem que ter. É importante você falar, cara, porque você tocou num ponto e me despertou um raciocínio aqui. Todas essas pautas que você acabou de citar agora, esses movimentos, eu enxergo que, assim, fazendo uma analogia, uma espécie de uma engrenagem da sociedade. Né? É onde gera a riqueza, né? É onde gera a energia, é onde gera o emprego, a oportunidade. A vida está no pequeno produtor, a vida está na cidade, a vida está onde a gente precisa. E esse olhar ele tem que ser tácito. O governante ele tem que olhar isso. Por exemplo, eu sou um cara assim, politizado, né? Já me envolvi no processo. Pode ser que algum dia eu me envolva também. O pessoal fica pedindo. Eu vou te mostrar aqui. Toda hora perguntando se eu venho candidato. Você vê que, cara, não tá na minha pauta, mas vai ser um trem que vai acabar sendo irremediável para mim, porque é muita gente perguntando. Eu acho que você tem que vir. Então, quando eu olho as coisas, eu olho assim, eu tenho aquele olhar, cara, eu entro no shopping, eu fico assim, observando, pô, as lojas estão cheias, tá funcionando, o bebedouro tá funcionando, o elevador tá funcionando, a escada rolante tá funcionando. Tem uma loja fechada ali, puxa, quantos empregos, quanto faturamento, tem uma loja fechada ali, pô, a loja não deu certo, eu fico preocupado. Às vezes eu entro no comércio, quando tá lá o dono, tá alguém, eu vou, lógico, porque o meu interesse não é saber da vida de ninguém, fofocar, é fazer uma apuração. E aí, como é que tá? Foi bem aí? A Páscoa foi boa, vendeu bastante? E aí, tá legal? Igual o dia que eu cheguei lá na loja do chocolate na Páscoa passada. Então eu estou falando que eu vou falando e vou lembrando. Aí eu perguntei, menina, e aí? E vendeu bem na Páscoa? Não vendeu que acabou, mas vocês estavam programados, vocês compraram, tá certinho, legal. Não, aí eu vi, eles têm uma loja fechada lá que é só para estoque extra, né? Então eu me preocupo e a política tem que se preocupar, cara. Não é só tão somente. É legal, é óbvio, é necessário, é importante você destinar uma verba lá para comprar a ambulância do hospital? Claro, vamos fazer isso. Você precisa fiscalizar o postinho? Deixa eu mandar o ar-condicionado para o postinho? Tudo certo, mas precisa ter um cuidado com a engrenagem. Eu acho que a saudade que a gente que produz, a gente que empreende nesse país sente, é de um cara que tinha esse olhar carinhoso e caridoso, e responsivo e responsável com porque é o seguinte, cara, a gente olha muito para o necessitado e tem que olhar mesmo, ninguém aqui está falando contra isso, tem gente que tem que olhar, mas eu fico pé da vida quando eu vejo assim, um destaque maior numa causa animal do que a causa de gente. Respeito quem tem respeito, e eu acho que a gente não tem que maltratar os animais, a gente tem que cuidar bem dos bichinhos, e tá tudo certo, eu não tô falando contra isso, mas a gente tem que cuidar de gente, cara, porque o empresário, o pequeno empresário, o empreendedor por força de maior, o brasileiro está sendo obrigado a empreender na marra, sem nem, é igual aquele ninho de passarinho que a mãe, quando cansa de ver aquele filhote ali, empurra o bichinho para o bichinho voar e não tem jeito. O brasileiro, ele perdeu os postos de trabalho, e não é só o Brasil não, isso é um movimento mundial, né? A IA está tirando o emprego de muita gente. Rapaz, eu fiz um procedimento aqui de internet 100% feito por IA, cara, coisa que eu pagaria gente
milhares de reais chegou gratuito, entre aspas, né? Que eles ganham com um monte de coisa aí. E isso está tirando emprego das pessoas, está tirando oportunidade. Então, para onde que vai essa força de trabalho? A estrutura da sociedade está mudando. Vou dar um exemplo simples aqui. Qual que era a nossa rotina aqui? Você é de Vargem Alta, né? Sim. Mas aqui em Cachoeiro funcionava assim, nos anos 90, no início dos anos 2000. 7 horas da manhã, vinha dezenas de ônibus, Luciano, aqui para Itapemirim. Aqui. Eu não lembro quantos funcionários eram, mas 5 mil, 3 mil, 10 mil, não sei. Eram muitos, milhares de funcionários que trabalhavam aqui. Então, 7 horas da manhã, 6h50, 6h30, começava a chegar um monte de ônibus da Flecha Branca que rodava e deixava 5 mil trabalhadores, que seja, na porta da Itapemirim. Então, esse cara entrava às 7 horas da manhã, só saía dali 6 horas da tarde. Era o dia inteiro ali comendo, trabalhando e fora da cidade. E acontecia o mesmo na Nassau, né? Milhares de trabalhadores lá. Acontecia As o mesmo grandes empresas de Cachoeiro. Acontecia o mesmo na Itapuã e assim por diante, né? Hoje, a operação da Itapemirim não existe mais. Aonde estão essas 5 mil pessoas? Aonde estão as 7 mil pessoas que estavam dentro da Nassau, que não tem mais? Agora tem a Nassau ainda, mas muita coisa foi mecanizada, né? Foi robotizada, tem robô para todo lado. Aonde estão as pessoas das grandes indústrias? O trabalhador braçal, o capoteiro, o serralheiro, o cara. Esse cara está no Uber, usando a malha da cidade. Essa é uma crítica. Quando eu fiz Eu Amo Cachoeiro, compartilhei isso com você. A gente fez um estudo detalhado. A gente teve um crescimento de mais, agora eu não sei se está atualizado, mas na época mais de 5.000% da frota de veículos da cidade cresceu e a malha viária da cidade não cresceu, né? Onde esse cara tá? Tá no Uber, rodando a cidade para viver a vida, tá vivendo de comissão aí, vendendo chip de celular, tá aí entregando currículo em algum lugar, tá aí montando salgadinho na beira da rua, entregando marmitex, virando motoboy. Essa é a realidade das pessoas que estavam na base da pirâmide trabalhista, que hoje não tem nenhum tipo de segurança social, nenhum tipo de segurança econômica. Essas pessoas estão ao relento. Quando a gente vê dado fantasioso aí do governo federal dizendo que caiu o desemprego no Brasil, está em 3,5%. Mentira. Porque estão colocando gente que fica com coisa saúde aí, com família, aí, Bolsa Família, como empregado, como ativo financeiramente. Isso é mentira. Então, se não tiver forças políticas que observem, que botem atenção na municipalidade, como você bem disse, na estrutura, na engrenagem social, dos arranjos produtivos. Por exemplo, eu acho, é a minha opinião, tá, gente? É minha opinião. Eu acho uma lástima o que está acontecendo ali naquela região ali do BNH agora. Eu tô com pena. Aquela amplitude ali é legal, é óbvio. O pessoal fala, não, mas não tem como fazer omelete se não quebrar os ovos. Eu entendo perfeitamente que está acontecendo uma obra para benefício ali, uma ampliação, tá tudo bem. Mas isso tem que ser uma coisa que tem que ser feita dando oportunidade. A prefeitura tem que criar uma maneira de incentivar o comércio local, né? Porque o pessoal mete um investimento pesado ali, começou a chegar um monte de empresa lá, e aí alguns vão aguentar 1 ano de obra ali, 2 anos de obra, 3 anos de obra, mas vão aguentar? Foda, né? Vão aguentar? Quantos vão aguentar? Demora, né? Quantos Demora vão aguentar? demais, né? E tipo assim, cadê a prefeitura chegando falando assim, cara, vamos fazer um programa aqui para valorizar o cara comprar no bairro, vamos comprar no bairro, entendeu? Vamos fortalecer o bairro, não vai para outro canto não, compra no bairro, compra no botequinho do bairro, compra no cara da mercearia. Então, a política, se conseguir, e você faça votos que, como você mesmo bem disse, vai lá, uma cooperativa que precisa de uma licença, que precisa de um documento, que precisa de uma liberação, que precisa de se instalar, de pagar um IPTU, um IPVA, um negócio, um TBI, não importa. A gente precisa de olhar com carinho para quem produz, porque a gente é gente também, a gente sofre pra caramba para tocar os negócios. Bom, deputado, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, mais um programa de sucesso. Você que ficou até o final aí, meu amigo, deixa um comentário aí, manda um alô pro deputado Calegari aí, ó,
Wellington. É Wellington ou Wellington? É o Wellington. Wellington. O G te ignora. É Wellington. Mas chama de Calegari, todo mundo chama de Calegari. Você sabe qual país que tem a capital chamada Wellington? Nova Zelândia. Ah, garotinho, o cara tá ligado, rapaz. Isso aí. Já foi na Nova Zelândia, Calegari? Não tive esse prazer ainda. Eu sei, pô, tô ligado. Qual país fora do Brasil você já conheceu? Já teve oportunidade? Portugal, Espanha, França, Paraguai, Argentina e Uruguai. Muito bem, rapaz. O cara poliglota e polivalente. Não fui nos Estados Unidos ainda. Não, não fui nos Estados Unidos. Eu fui no Canadá. Eu tenho visto pro Canadá até 2030, mas não fui nos Estados Unidos ainda. Você acredita? Bacana, não fui nos Estados Unidos. Eu vi os Estados Unidos. Eu voei por cima dos Estados Unidos e fiquei impressionado, porque tá voando em cima dos Estados Unidos. Eu nunca vi na vida um nível de fluxo, cara, de tráfego aéreo, um troço impressionante. Eu até filmei, assim, cara, é muito avião, toda hora passa um avião. Passa é o Tio Sam, né, bicho? É o Tio Sam. É fera. Tio Sam. E fui em Niagara Falls, né? E de Niagara Falls. É bem na fronteira. É na fronteira. Eu entrei nos Estados Unidos dentro do Horn, Blast Horn, tem um nome lá que dá no quase pulou de barril ali, né? Onde tem aquele fatídico desenho do pica-pau, né? O pessoal descia de barril. E tem a história dessa mulher, tem um museu lá que conta a história. Mas aí numa das torres, aí tem a ponte, né? E a cidade fica, se não me engano, Buffalo. Do outro lado fica Buffalo. Então eu vi Buffalo lá, fica na divisa. É que do lado americano é Buffalo, né? E do lado canadense acabei de falar o nome aqui agora. É Niagara Falls. Niagara Falls. O nome da cidade é Niagara Falls. Que Falls. são as cataratas. Porque, na verdade, as cataratas são igual aqui, a catarata de Iguaçu, parece que é na divisa também, né? Você tem a Tríplice Fronteira. Você tem. Mas assim, a parte mais maneira é a nossa. Tem, assim, não é que a parte mais maneira, né? Tem o lado argentino, tem um lugar muito legal de você ver. Mas eu prefiro o lado brasileiro. Eu ainda não conheço as cataratas, mas eu já fui na Tríplice Fronteira via Argentina. Fui no Delta. Você foi lá em Puerto Iguaçu? Eu fui em Tigres. E de Tigres eu peguei aquele barco lá, que eu esqueci o nome. Que é o Delta, que vai até na fronteira e volta. É o Delta. Aí pega ali a fronteira de Uruguai. Agora eu vou te falar um país que muita gente não fala muito, mas que eu sou apaixonado, é a Argentina, tá? Fui muito na Argentina. Eu gosto da Argentina. Quando eu fui na Argentina, eu vi aquela... Eu fui em Ushuaia. Eu não fui na parte gelada, não. Eu só fui... Eu fui em Buenos Aires e fui em Tigres e fui em Colônia de Sacramento, no Uruguai. Fui no Uruguai também. Fui em Argentina. Uruguai é maravilhoso. Um paísinho bacana. Agora que tá em voga é o Paraguai, né? A brasileirada tá vazando pra lá, hein, bicho? Paraguai é um futuro tigre, é o tigre sul-americano. Eu acho que vai ser uma Coreia do Sul latino-americana. Rapaz. Vai ser uma experiência igual desses países. E o Brasil que se cuide. E as mentes pensantes do Brasil estão indo pra lá, tá? O empreendedor tá botando... Não, o Brasil tá perdendo todas as oportunidades. O Ratinho já botou cidadania lá, meu irmão. Você acha que ele botou cidadania lá à toa? Vou te falar que até eu daqui a pouco, se as coisas não der muito certo aqui... Eu sempre falei isso, quando eu falo quer ir pra Europa, vai pro Paraguai, rapaz. Não, mas... Você sabe que lá no Paraguai já tem 250 mil alemães? É mesmo? Alemães! 250 mil alemães. Sabe o quê? Em busca de liberdade, correndo de muçulmanos, correndo dos miseráveis muçulmanos. Muito bem. Bom, mais um programa de sucesso. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Eu te convido mais uma vez para você se inscrever no canal, curta, comente, compartilha, interaja com este conteúdo, manda aí para todo mundo a sua lista de contato. Aqui o pau quebra, mas a gente continua falando de maneira leve, para levar um pouco de leveza para o seu coração, para te dar opções de pensamento aí, para abrir a sua mentalidade aí. É sempre os argumentos positivos. Eu sempre aprendo muito, galera, quando a gente está conversando aqui. Eu tenho essa humildade de dizer o seguinte, cara, a gente precisa um do outro. Esse programa aqui eu sou muito feliz porque tenho a oportunidade de entrevistar todos. Às vezes você não consegue assistir todos os episódios, eu gravo todos, então eu converso com muita gente. Cada vez que eu converso com gente aí do outro lado, eu estou aprendendo, eu estou sendo prestigiado com um pouquinho de história, com um pouquinho de uma visão diferente de mundo, uma visão mais apurada de mundo. E você que quer aprender um pouco mais, que quer
tirar um momento aí para descontrair, pensar em coisas novas, diferentes, não perca o Pó de Pedra, porque a gente está aqui todos os dias produzindo conteúdo de qualidade para você, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Deputado, obrigado mais uma vez, a porta continua aberta, vem aí quantas vezes quiser e tiver pauta. Sempre que tiver um assunto relevante aí, vamos tratar deles. A política nacional a política, o Orlandinho tá dando sinal lá, o pessoal tá ensinando a mão direita? Eu tô na mão direita, pô. É isso aí. Aí, ó. Filmou, pá, tamo junto. Filmou? Depois faz um corte disso aí, hein, caramba. Eita. E a gente tá aqui. Tá bom. E depois a gente acessa mais isso. Dá uma palavra final pra fechar. É isso aí, pessoal. Pó de Pedra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Brunão, tamo junto. Abraço, galera. E aqui com a gente no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve. Leve. Uhul. Tchau, obrigado.